Pessoal, hoje o futebol se discute cada vez mais taticamente. Isso é um avanço, convenhamos. Esses dias até eu estava vendo numa rede social uma explicação bem didática e bem aprofundada sobre a decisão de um passe frontal do lateral para o ponta, para o extrema, no time do Arsenal do Mikel Arteta. Porque o time do Arteta faz esse passe frontal, né, o passe reto, e porque o City do Guardiola não faz. É muito legal ver isso, é muito bacana ver isso, até porque está ali sendo executado em campo, e quando a pessoa faz a análise, você consegue perceber esse detalhe. Só que tem uma coisa do futebol que às vezes não funciona tão bem. Muito do que se pensa do futebol se pensa no papel, e quando vai para a execução, não funciona. Por exemplo, a gente fala tanto do dinizismo, da seleção, essa coisa toda, do Fluminense, mas o Diniz precisou apanhar um ano e tanto, sofrendo jogos ruins, passando por necessidades, levando goleadas, para conseguir montar um time que tivesse mais acertos do que erro e ganhasse a Copa Libertadores. Na seleção, só no papel, direto para o campo, não funcionou, porque precisa de tempo para treinar. E às vezes a minha sensação em relação ao Wesley Carvalho é que ele no papel ele tem a estratégia ideal para o Atlético. Só que na transposição do papel para o campo, o Atlético encontra dificuldades. O exemplo, para mim, mais claro é a questão dos alas. E aqui eu não estou discutindo nem qualidade dos alas e nem entrega dos alas durante o jogo. Coelho e Canóbio são jogadores de meio para frente. O Canóbio até não se considera um atacante, se considera um meia. O meia não joga tão aberto pelo lado, a não ser que haja uma estrutura para isso. O Atlético meio que foi montando isso com os jogos, porque todos os períodos em que as seleções jogavam, o Atlético, por exemplo, não tinha o Bento, ou não tinha o Vitor Roque, ou não tinha o Mikael, não tinha o Canóbio em especial, porque o Canóbio estava sempre jogando, não tinha o Vidal. Então, assim, não deu para criar esse time e fazer esse time treinar um certo tempo junto. E é isso que, às vezes, cria a teoria, por exemplo, do cobertor curto. Dou como exemplo o jogo do Bahia. O Wesley tira o Zapelli, o Vitor Bueno Pernambuco do time, coloca o Canóbio do lado e escala o Esquivel como ala, puxando o Kaique Rocha para o lado direito. Automaticamente, ele deu ao Coelho mais liberdade de ação, quer dizer, vai, pode ir. No papel, esse equilíbrio está perfeito. Mas no jogo, o que é que aconteceu? O Coelho saía, aparecia bastante no ataque, se posicionava ofensivamente, só que na volta ele sempre voltava atrasado. Aí o Hugo Moura, que é o zagueiro, ficava à frente dos três zagueiros, Matheus Felipe, eu falei Kaique Rocha, é o Matheus Felipe. Matheus Felipe, Thiago Heleno e Kaká, o Hugo Moura ou ele voltava para a linha de zagueiros, para o Kaká fechar pelo lado, ou ele ia para o lado para o Kaká continuar na linha de zagueiros. Resultado, tinha um latifúndio, um boqueirão no meio campo do Atlético, onde Biel e Cauli jogaram quase todo o tempo com liberdade. E isso, inclusive, foi um dos caminhos que levou o Bahia a ter o domínio do jogo. Então, às vezes, o que a gente pensa, o que eu penso, a minha teoria aqui, eu falando, tá tudo lindo, maravilhoso. Mas o que responde é o campo. Eu sempre brinco que a gente quer, às vezes, quando faz uma crítica, a gente quer queimar a língua, porque o campo responde. Nada é mais eloquente do futebol do que o campo. E eu não estou falando em resultado, eu estou falando em produção, em entrega, em desenvolvimento de jogo. O resultado, é claro, é uma consequência, precisa ser analisado, nós não podemos fugir do resultado, porque afinal, competições são ganhas e são perdidas com comprometimento, com entrega, com organização, com força, com física, mas com resultado. Espero que o Wesley use esse período que o Atlético tem durante as paradas para as seleções, enquanto a seleção brasileira joga, a Argentina, o Uruguai do Canóbio, para criar um Atlético que seja não só posicionado para frente, mas que seja realmente para frente. O Atlético só tem uma solução até o final do Brasileirão, que é ganhar. Para chegar à Libertadores, tem que ganhar. E para isso, tem que jogar de forma agressiva, desde o primeiro jogo dessa série até a última partida lá contra o Cuiabá, na última rodada do Brasileirão. Um abraço.